E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao Espaço Química e hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas aí do curso gratuito de Química para o concurso da Marinha Aprendiz de Marinheiro. E hoje a gente vai falar exclusivamente de funções inorgânicas. Mas antes de nós entrarmos nas funções inorgânicas aí, que são na verdade são funções químicas, o que são funções químicas na verdade? São substâncias que têm características aí semelhantes. Por exemplo, na química orgânica nós temos várias funções orgânicas. Aqui na química inorgânica nós também temos várias funções inorgânicas, que é o que nós vamos estudar aqui, né? Ácido, bases, sal e óxidos. Mas antes de a gente adentrar em cada função inorgânica propriamente dita, a gente vai abordar um pouco aqui sobre a teoria da dissociação iônica de Arrhenius, tá? As soluções, elas podem ser de dois tipos, né? Elas podem conduzir corrente elétrica ou elas podem não conduzir corrente elétrica. Um exemplo aqui, eu tenho uma solução de água e açúcar. Nesta solução, não ocorre aqui a passagem dos elétrons, ou seja, a lâmpada ela não consegue ligar se eu fizer um circuito desta natureza aqui. Por quê? Porque esta solução aqui, ela é um não eletrólito. Ou seja, a molécula de açúcar ela não consegue ser ionizada, tá? Por isso que não há a passagem de elétrons aqui nesse circuito. Por outro lado, a solução de sal aqui, de sal e água, trata-se aqui de uma dissociação, porque o sal ele já tem íons e quando eu coloco em meio aquoso, ele dissocia, né, em íons Na+ e Cl-. Então aqui consegue ter a passagem dos elétrons de forma ordenada e, portanto, aí consegue completar o circuito elétrico, por isso que a lâmpada acende. Então, nesse caso aqui essa solução aqui é um eletrólito. No caso aí desta solução aqui, eu tenho NaCl, eu vou colocar em meio aquoso e eu vou produzir aqui um cátion, na verdade, Na+, e um ânion Cl-. Então, há a dissociação. Lembra que dissociação e ionização são duas coisas diferentes. Na dissociação, lembra que aqui tem um termo associação, eu vou apenas separar, porque aqui eu já tenho os íons, certo? Eu já tenho os íons Na+ e Cl-. O que vai ocorrer quando eu colocar em meio aquoso, vai ocorrer apenas uma separação, tá? Por isso uma dissociação iônica. Por outro lado, se eu tiver, por exemplo, HCl e colocar em meio aquoso, eu vou produzir H+, mais Cl-. Só que aqui não há uma dissociação iônica, e sim uma ionização, porque eu não tenho os íons aqui. Porque aqui vai haver uma quebra da ligação e vai formar íons. Olha, que na ionização eu vou formar, e na dissociação eu vou apenas separar. Dois termos aí totalmente diferentes. Então, no caso do ácido clorídrico aqui, se eu colocar em meio aquoso, eu vou ter apenas H+ e Cl-. Lembrando que isso aqui, HCl, se eu te perguntar, tu vai logo dizer que é ácido clorídrico, mas aí depende, tá? Depende. Por quê? Se tiver em meio, se for gasoso isso aqui, não é ácido clorídrico, é cloreto de hidrogênio, tá? Então aí você depende desse fator aí. Grau de ionização. O grau de ionização, ele é representado por um alfazinho aqui. O que significa esse alfa? Esse alfa vai ser o número de moléculas ionizadas sobre o número de moléculas dissolvidas. Vamos imaginar aqui o HCl. Se, por exemplo, eu ionizei 92 e apenas 100 moléculas foram dissolvidas, então se eu dividir isso aqui por isso dá 0,92. É muito ou é pouco? É muito. Então foi bastante muito ionizável isso aqui, o grau de ionização é muito alto. Se eu multiplicar por 100, isso aqui vai dar o que? 92%, tá? Então o grau de ionização ele varia de 0 a 1 ou de 0 a 100%. Quando esse alfa aí ele tem valor próximo de 0, significa que a substância está pouco ionizada. Então, nesse caso, é chamado de eletrólito fraco. E quando o alfa ele se aproxima de 1, a substância está bastante ionizada. Aí é chamado de eletrólito forte, tá? Ou
também eu posso dizer, quanto mais próximo de 0% é um eletrólito fraco, mais próximo de 100% aí é um eletrólito forte. No caso do HF, de 100, apenas 8 ionizam. Então eu tenho 0,08, então está bem próximo de zero. Então, nesse caso aqui é um eletrólito fraco, né? Agora vamos entrar aí em ácidos. O ácido a gente vê no dia a dia aí, vinagre, tá? Limão, bateria. Tem muitas substâncias no dia a dia que você pode identificar como ácidos, tá? Vinagre aí, ele é um ácido, né? Tem apenas, na verdade, vinagre tem apenas 6% de vinagre, o resto tudinho é água. E tu já acha azedo, né? Imagine se fosse apenas o vinagre puro. Qual é a definição de ácido para arrênios? Ácidos eles são compostos que em solução aquosa se ionizam produzindo o íon H+, tá? Então HCl em meio aquoso ele produz H+. Ácido nítrico em meio aquoso produz H+, H+, H+. Então são compostos que se ionizam produzindo sempre aí o cátion hidrogênio H+. Só que isso aqui a gente sabe que não é um conceito assim completo, vamos dizer assim, porque o que na verdade produz é o hidroxônio ou hidrônio, H3 ou mais, tá certo? Então ele pode definir, isso aqui na verdade é a definição mais completa. HCl mais H2 produz o hidroxônio. HNO3 mais H2, hidroxônio de novo, certo? Isso aqui é o conceito mais completo, mas o que as bancas cobram, que as provas de concurso cobram, que são substâncias aí que em meio aquoso liberam íons H+. Classificação dos átomos. De acordo com o número de hidrogênios ionizáveis, a gente pode chamar de monoácido, diácido, triácido e tetraácido. Quando eu tenho apenas um hidrogênio ionizável, é chamado de monoácido. No caso do HCl, tem apenas um hidrogênio ionizável. No caso do H2SO4, tem 2 hidrogênios ionizáveis. Do triácido, 3 hidrogênios ionizáveis. É só você ver a quantidade de hidrogênio que tem aqui na substância, aqui no composto, tá? Claro que vai ter uma exceção. Quando tu vê aqui o fósforo aqui, tu vai parar e pensar. E eu já vou te explicar o porquê, tá? É justamente isso aqui a exceção. Porque às vezes tem uma determinada quantidade de hidrogênio, mas a quantidade de hidrogênio ionizável não é aquela que você está pensando. Mas os demais seguem a mesma regra. A quantidade de hidrogênio que você observar é a quantidade de hidrogênio ionizável, tá bom? HCl tem apenas um hidrogênio, portanto é um monoácido. O H2SO4 tem 2 hidrogênios, é um diácido. O H3PO4 tem 3 hidrogênios, é um triácido. O H4P2O7 tem 4 hidrogênios, é um tetraácido. A gente pode também classificar de acordo com a quantidade de elementos. Por exemplo, binário tem apenas 2. Exemplo clássico aí, HCl. Ternário tem 3, tá? 3 elementos. H2SO4. É só tu conferir a quantidade de letra maiúscula que tem. Isso aqui é um C maiúsculo, viu? Então tem 1, 2, 3. Então é ternário. Quaternário tem 3 elementos. Tem 1. É só tu conferir letras maiúsculas aqui. Se tu não sabe que Fe, tu tá pensando que é 2 elementos? Não, Fe é o ferro, porque tem outros elementos químicos que também começam com F. Tá? Aí para diferenciar um do outro você coloca a segunda letra do nome, minúscula, né? Então tem 1, 2, 3, 4. É quaternário, tem 4 elementos aí. Tranquilidade. De acordo com a presença de oxigênio na molécula. Se eu não tiver oxigênio na molécula, se eu não tiver oxigênio, o meu ácido ele é chamado de hidrácido. Exemplo, HCl. Tem hidrogênio aqui? Não. Então ele é considerado um hidrácido. Se eu tiver oxigênio na minha estrutura, ou no composto, esse ácido é chamado de oxiácido. Exemplo, H2SO4. Certo? Você vai observar, tem o O, tem, é oxiácido. Não tem o O, hidrácido. De acordo com o grau de ionização, eu posso ter um ácido forte, um ácido semiforte
ou um ácido fraco. Aí vai decorrer do meu grau de ionização. Se o meu alfa for maior que 50%, maior ou igual a 50%, eu tenho um ácido forte. Se o meu alfa ele for menor que 50% e maior que 5%, ele é semiforte. E se ele for menor que 5%, ele é fraco. Beleza? Tá, e se ele não der o grau de ionização? Em um hidrácido, se ele não der o grau de ionização, em um hidrácido, você se lembra da família 7A, né? Fique claro, brasileiros, iremos atacar. O astato nem conta que ele é artificial, nem precisa. Então o que importa para nós é isso aqui. Flúor, cloro, bromo e iodo. O cloro, o bromo e o iodo, se vier algum ácido acompanhado desses elementos aqui, tá? É um ácido forte. Por exemplo, HCl, um ácido forte. Se vier algum com esse F aqui, ele é moderado. Se vier com essa galera aqui, é forte. E fraco são os demais, tá? Bem tranquilo. Se vier um oxiácido, a gente já sabe que a fórmula de um oxiácido, né, vai ser HO, aqui um elemento qualquer aqui. Tá aqui Y, aqui X. Então tem oxigênio na estrutura, eu sei que é um oxiácido. Toda vez que eu tiver essa estrutura aqui, eu sei que é um oxiácido. Então se eu pegar X, que é justamente o coeficiente do oxigênio, menos o coeficiente do hidrogênio, e for igual a 3, o ácido ele é muito forte, tá? Se eu tiver X menos Y igual a 2, aqui é muito forte. Aqui é forte. Quando eu tiver X menos Y igual a 1, ele é moderado. Quando eu tiver X menos Y igual a 0, ele é fraco. Lembrando que X é o coeficiente do oxigênio e Y é o coeficiente do hidrogênio. Vamos ver um exemplo aí. Exemplo clássico. H2SO4. É só fazer a subtração. 4 menos 2, 2. Então ele é um ácido que? Forte. Beleza? H3PO4. 4 menos 3, 1. Então ele é um ácido moderado. O ácido da fórmula HCN é... Primeiro, ele deu aqui, tem 3 elementos, ele é o quê? Ternário, certo? Esse é o ácido cianídrico. Ele é um oxiácido ou ele é um hidrácido? Justamente tem oxigênio aqui? Não. Então ele é um hidrácido. Ele é forte ou ele é fraco se ele é um hidrácido? Para ser forte, ele tem que ter um elemento acompanhado da família 7A. Tá? Aqui tem algum elemento da família 7A? Não tem nenhum. Tá? E não é flúor, né? Não é nenhum da 7A. Da 7A, se for flúor, é moderado. Se for o restante, é forte. Os demais, tudo é fraco. Então, ele é um ácido fraco. Tá? Então, forte ele não é. Oxiácido ele não é. Binário ele não é. Possui 3 hidrogênios ionizados? Pelo amor de Deus, isso aqui só tem um hidrogênio. Como é que vai ter 3 hidrogênios ionizados? Nada a ver. Tem grau de ionização menor que 5%. A gente viu lá que se o alfa for menor que 10%, ele é considerado um ácido fraco. Aqui ele é menor que 5%, então ele é fraco. Então a resposta é, só pode ser a letra E, porque ele é fraco. Beleza? Bem tranquilo essa questão. Propriedade dos ácidos. Tem sabor azedo. Tá? Tem sabor azedo. Mas pelo amor de Deus, não vai provar qualquer ácido por aí para ver se tem sabor azedo. Os orgânicos aí, né? Você pode até provar que são bem fraquinhos. Ácido cítrico, por exemplo. Agora o ácido sulfúrico não vai provar que tu vai morrer. Conduz corrente elétrica. A gente viu que forma íons, né? Então a passagem de corrente elétrica lá é bem fluente ali, consegue passar a corrente elétrica.
Ação de indicadores. Os dois indicadores principais que tem aí é a fenolftaleína, que está errado, aqui tem um web aqui, e a azul de bromotimol. Se eu tiver, por exemplo, um recipiente aqui com um líquido, eu pingar fenolftaleína, aqui ficar incolor, tem uma grande probabilidade de ser um ácido, que pode ser também um meio neutro, né? Ele fica também incolor. Se eu pegar um outro recipiente com líquido, se eu pingar aqui azul de bromotimol, a coloração da minha substância aí, da minha solução, vai ficar amarela. Se caso aqui o fenolftaleína ele pingasse numa base, por exemplo, vai ficar vermelha, né? Aí nesse caso vai ter certeza que era uma base. Nomenclatura. Nomenclatura é justamente fazer os nomes dos compostos ácidos aí. Quando ele for um hidrácido, ele é muito fácil. Você vai botar o nome ácido mais o radical da palavra do elemento que é o hidrogênio está ligado, mais o sufixo aí hídrico. Então, ácido, o radical do elemento que o hidrogênio está ligado, mais o sufixo hídrico. Exemplo, HCl. Então, vai lá, ácido, tá o radical da palavra cloro aqui, né? O cloro está ligado, né? Clor, mais o sufixo hídrico. Então, ácido clorídrico, né? Bem tranquilo. O problema agora é quando eu tenho os oxiácidos. Aí o bicho pega. Que aí você tem que saber os NOx, né? Toda aquela baboseira toda. Mas aqui eu vou te dar um bizuzinho aqui, um macetezinho. Tu vai ter que decorar apenas estes 6 aqui, tá? Que justamente vai ser o nome padrão de cada um. Vai ser o padrão. Tu vai decorar BCN, PSCl. O B é de boro, o C de carbono, o N de nitrogênio, o P de fósforo, o S de enxofre e o Cl de cloro. Aí você vai colocar 3, 2, 1, 3, 2, 1, vê que eu coloquei de vermelho, viu? Não dá pra errar. 3, 2, 1, 3, 2, 1. E aqui o de preto, 3, 3, 3, 4, 4, 3. Pronto. Você armazenando isso aqui, você vai ter condições de fazer o nome de praticamente 100% dos ácidos. E lembrando que isso aqui vai ser muito interessante também para a nomenclatura dos sais, tá? Toda vez que eu estiver falando de padrão, o meu sufixo aqui vai ser ICO, tá? ICO. Vamos ver um negócio aqui, vamos ver um exemplo aqui na prática. HNO3. Então olha para cá, não tem nitrogênio? Tá. Qual é o coeficiente aqui do hidrogênio? É 1. E aqui na 3, quando tiver 1 e 3, tu já sabe que aqui vai ser o quê? ICO. Então, tu vai botar o nome ácido, nitrogênio, radical dele, né? Ni, mais a terminação ICO. Então, é ácido nítrico. Beleza? Esse aqui, H2, SO4. Olha para cá, eu tenho a direita do S4 e a esquerda do S2. Não está igual ao padrão? Tá, então a terminação dele é o que? ICO. Então vai ser ácido. Só que aqui o enxofre, traduzindo ele para o latim, ele é sulfo, com pH, viu? E a gente coloca aqui o radical dele, latim, sulfo. Sulfo. Mais a terminação ICO, ácido sulfúrico. Beleza? Você vê que com os padrões você consegue já fazer as fórmulas aqui bem tranquilo, né? Vamos ver isso aqui, H3BO3. Isso aqui não está igual ao padrão? Tá. Então vai o que? Ácido. Isso aqui não é o boro? Bor. Mais a terminação ICO. Então ácido bórico. Agora vamos ver as variações disso aqui, tá? Tu vai imaginar assim o seguinte, uma escadinha aí. Ó, vamos imaginar essa galera aqui, ó. Viu que tem várias variações dele, HClO, HClO2, HClO3. Todo mundo tem cloro, todo mundo tem oxigênio. E aí, como é que eu vou botar o nome dele? Aí fica meio complicado, né? Mas não, você primeiro tem que saber quem é o padrão. Tu sabe o padrão é esse aqui, HClO3, né? Que a terminação dele é o quê? ICO.
certo? Tu já sabe que a terminação dele é íquo. Então aqui é o quê? Ácido clor mais a terminação íquo. Então ácido clórico. Se eu subir a quantidade de oxigênio, aqui essa escadinha aqui em relação à quantidade de oxigênio, certo? Se eu subir essa escadinha aqui, associa o seguinte: quando eu subo escada é algo que é um quê? Perigo, né? Subir escada é um perigo. Então você vai botar per é um pericó, o per e ico. Descer a escada no caso não cansa ninguém, é gostoso. Se eu descer mais um degrau, vai ficar hipo ioso. Isso aqui não tem, tá? Então, se eu subir a escada, é um perico, pé, ico. Se eu descer é gostoso, se eu descer mais ainda é hipo oso, certo? Então, vamos imaginar aqui o seguinte. HClO3. Se eu vier para cá, eu estou subindo ou descendo a escada? Do ico para cá, tô descendo, né? Tô descendo um degrau ou 2 degraus? Como diz Cafu, degraus. Degraus, né? Então, 3, né? Tô diminuindo apenas um. Tô descendo apenas uma escada. Então, aqui vai ser o que? Ácido. Agora, em vez de ico, vai ser o sufixo oso. Ácido cloroso, tá? Cló é o radical mais o sufixo oso. Ácido cloroso. Se eu descer mais ainda, ó, eu desci um degrau, desci outro. Se eu descer 2 degraus aqui, 1, 2, né? Então agora você vai colocar o prefixo hipo na frente. Vai ficar ácido hipo, o radical do cloro, né? Que é o elemento que está aqui, mais o sufixo oso. Ácido hipocloroso. Certo? Viu que você desceu 2 vezes aqui, ó. Desceu a primeiro degrau e desceu de novo. Tá? Essa descida aqui é em relação à diminuição do oxigênio. Se tu lembrar de uma escadinha aqui, ó. Aqui está diminuindo o oxigênio, tá? Agora lembra aqui, olha para baixo. HClO4. Tu subiu ou desceu a escada? Tu subiu. Subir não é o perico, tá? Então tu vai botar ácido, o prefixo per, tá? O radical do cloro, cló, mais o sufixo ico. Então, ácido perclórico, né? Bem tranquilo. Então, tu precisa apenas gravar isso aqui. Isso aqui tem que gravar porque vai ser o padrão para ti. Ó, esse aqui também é bem interessante. H2CO3. Isso aqui não é o padrão? O padrão qual é o padrão? Não é ico? Tu já bota aqui, ico. Isso aqui não é o carbono? Então, carbon. Carbono, né? Só tira o O. E a palavra ácido. Então, isso aqui é o ácido carbônico, tá? Aí as variações você vai vendo. Você vai diminuindo o oxigênio, você vai aumentando. Aí você vai fazendo esse joguinho. Bem interessante, né? Agora vamos para as bases ou hidróxidos. Então, qual é o conceito de arrênios para as bases? Bases ou hidróxidos são compostos que por dissociação iônica, olha só. Aqui já o termo é dissociar. Porque em uma base, por exemplo, aqui o hidróxido de sódio, é uma ligação que iônica, tá? Eu tenho os íons, o cátion e o ânion. Na ou H-. Então, já tenho os íons. Então, eu vou apenas separar, fazer uma dissociação. Então, liberam o íon, o ânion, hidróxido ou H-, tá? Exemplo, hidróxido de sódio em meio aquoso vai dar o quê? Na ou H-, tá? Então, assim, se tu tá perdidão, mesmo, tá entendendo nada, vou te dar um macete aqui. Se tu olhar para o composto, tiver hidrogênio na esquerda, tem grande chance de ser ácido. Tu já errava muito, tu vai errar agora por bem pouquinho. Se tu olhar para o composto, tiver na direita OH, tem grande chance de ser uma base. Ou seja, se tu errava muito porque não sabia nada, agora tu vai errar por bem pouquinho e tem grande chance de acertar, tá bom?
Então esse é o bizu aí para vocês. Classificação das bases. A gente pode classificar as bases de acordo com o número de hidroxilas, tá? Se tiver apenas uma hidroxila, esse grupo OH que é chamado de hidroxila também, tá? Se tiver apenas uma, eu vou chamar de monobase. Exemplo, NaOH, o hidróxido de sódio aí. De base, se tiver duas hidroxilas. Exemplo, CaOH2, você está vendo aqui que tem duas hidroxilas, tá? Parênteses aqui, ó. Então é uma dibase. Uma tribase tem 3 hidroxilas. AlOH3. Tetrabase tem 4 hidroxilas. Exemplo, SnOH4. Se montar uma fórmula de uma base é muito simples, tá? É só você lembrar lá de ligação iônica, né? Por exemplo, qual é a carga do alumínio? 3+. A carga do H, H-. Faz a regra da Xuxa aqui. Então vai ficar AlOH3. Aqui tem um, fica subtendido. Tá bom? Qual é a carga do cálcio? 2+. Qual é a carga do hidroxila? OH-. Faz Xuxa aqui de novo. Então vai ficar CaOH2, né? Bem tranquilo. As bases, elas podem ser fortes, tá? Moderadas ou fracas. Também pode classificar em solúveis, insolúveis ou parcialmente solúveis. Os metais alcalinos da família 1A aí, eles são bases fortes e são solúveis. As bases ligadas a metais alcalinos terrosos são fortes, só que são parcialmente solúveis. Aí com exceção aí do magnésio, tá? Que é justamente que é fraca. Tem que ver a questão da exceção. Então todos os alcalinos terrosos eles são fortes, com exceção aí do magnésio. Demais bases são fracas e praticamente insolúveis. Se tu for parar para pensar, os hidróxidos, as bases, geralmente estão ligados ao metal, né? Metal e um não metal aí, geralmente os compostos formados por ligação iônica estão no estado sólido. Por isso que te vê aí, né? A maior parte das bases no estado sólido, hidróxido de sódio, a soda cáustica aí, né? Propriedades da base. Sabor adstringente. Tá? O que significa isso? Cáustico ou lixívia. É aquele sabor que quando você come uma banana verde, aquilo fica um pouco travoso, né? O caju também tem esse poder, então você não pode também sair provando por aí se realmente aquela substância é uma base ou não é. Mas no caso da banana aí você consegue sentir essa adstringência aí da base, tá bom? Nomenclatura das bases. Muito simples, você vai botar o nome hidróxido mais o nome do elemento, do metal que está ligado com ele. Por exemplo, NaOH. Bota o nome hidróxido. Qual elemento está ligado com H? Né? Sódio? Hidróxido de sódio. Isso aqui é o que? Grupo amônio, viu? Então, hidróxido de amônio. Bem tranquilo isso aqui também. Agora, existem íons aí que eles têm cargas diferentes. Por exemplo, ferro, ele pode ser ferro 3, né? Ferro 3+, ou ferro 2+, né? Nesse caso aqui, quando ele forma 2 hidróxidos, você vai colocar o sufixo ico para o que tem o maior carga, o maior NOx, e o oso para quem tem o menor NOx. Por exemplo, esse aqui, hidróxido de ferro. Não, ele tem aqui o maior NOx, que aqui é 3+. Então, hidróxido férrico. Aqui a carga dele aqui é 2+, hidróxido ferroso. Tá? Você, em vez de você botar ico ou oso, você pode também representar isso pela carga dele. Por exemplo, hidróxido de ferro 3. Tá? Hidróxido de ferro 2. Você pode utilizar também essa nomenclatura também. Questões, ó. Essas aqui são questões dos concursos anteriores da Marinha, bem tranquilo também. Muitas substâncias utilizadas em nosso cotidiano são bases ou hidróxidos, ou derivados das mesmas. A alternativa é que apresenta somente fórmulas de base. Ele quer saber apenas o que é base disso aqui, tá? Então, hidróxido de potássio é uma base, só que isso aqui não é, tá? Só tu olhar para a direita. Tem OH? Tem.
Então aqui tem o H, tem o H. Aqui tem o H, mas aqui não tem. Aqui mesmo não tem. Aqui tem o H, mas aqui não tem. Então onde tem a letra B de bola, tá? Bem tranquilo. Lembrando que tem o conceito de arrênios aí, que são substâncias que em meio aquoso liberam íon OH-. Segunda questão. As substâncias puras podem ser classificadas, por exemplo, conforme sua composição e sua estrutura. Essas características determinam as diferentes funções químicas. Aqui tem a substância, tá? Hidróxido de cálcio aqui, H2S. E esse aqui a gente ainda não deu, mas vai ser as próximas aulas. Mas mesmo você sabendo isto aqui e sabendo isto aqui, você já mata a charada. Então isso aqui é o quê? Não tem o H na direita? Então já tem grande chance de ser o quê? Uma base. Aqui não tem hidrogênio aqui na frente, então tem grande chance de ser um ácido. E né? E isso daqui é um sal. Sal a gente vai ver que não é, se tu olhar para o composto, não tiver nem hidrogênio na esquerda, nem OH na direita, tem grande chance de ser um sal. Então é uma base, um ácido e um sal. Base também pode ser chamada aí de hidróxido. Então é um hidróxido, um ácido e um sal, é a letra D de dado. Assinale a opção que apresenta fórmulas respectivamente, um ácido, uma base e um sal. Aqui é um ácido, mas aqui não é nem um ácido nem uma base. Isso aqui está descartada já. Aqui já é um sal, não tem nada a ver. Aqui já é um óxido, olha aqui, ó, hidrogênio na esquerda, ácido, OH na direita. Isso aqui é um sal, que a gente vai ver na próxima aula. Então é a letra D de dado. Então bem tranquilo. Isso aí são as noções gerais aí de ácido e base. Espero que você tenha gostado. Deixa teu gostei aí e até a próxima videoaula, galera. Falou!